1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz: porque Machia morreu pelos nossos pecados, uma só vez, o tzadik pelos pecadores, para nos aproximar a Deus. Morreu no corpo, mas vive no espírito, no ruach, né? E o que será que Pedro queria falar quando ele faz menção a isso? O que é realmente, o que aconteceu verdadeiramente, né? Que Mashiach morre pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. O que é isso? Né? Foi um sacrifício humano? O que significa? As pessoas entendem errado o que é escrito e sai falando aí, às vezes, um monte de besteira sem compreender verdadeiramente o contexto original. O que realmente significa dizer que o Mashiach morreu pelos pecados das pessoas, pelos pecados do povo de Israel, principalmente porque foi para eles que ele veio em primeiro lugar. Por que se tem tanto erro? Por que se criou tanta doutrina em cima disso? Simplesmente porque as pessoas não conseguem compreender que o Mashiach viveu uma vida justa. E ele não morreu para substituir ninguém. Ele morreu exatamente por causa da sua vida justa. E é o sangue dele, ou seja, a vida dele, que purifica as pessoas do pecado. Ele precisava morrer para que isso acontecesse? Precisava, porque precisa haver a vida justa, a vida derramada. Mas ele não morreu pelas pessoas. É isso que muitas pessoas não conseguem compreender. Ele morreu por causa da sua vida justa. A vida justa dele foi derramada. É a justiça dele que leva em conta, né? A falta de conhecimento das pessoas, as doutrinas falsas levantadas, se dá devido à falta de conhecimento sobre o que é Mashiach e sobre suas missões, as missões de Mashiach. Yeshua, em sua vinda como Mashiach ben Yosef, tinha 3 missões principais: ensinar a Torá, remover o espírito imundo e juntar as tribos de Israel. Então veja, o que as pessoas ensinam por aí? Que o Messias, né, e eles chamam, o sistema religioso cristão chama de Cristo, que o Cristo veio para quê? Para remover o pecado do mundo. Só que eles não entendem o que é pecado. Primeiro, pecado é transgressão ao mandamento, transgressão à Torá. Então o Mashiach, ele veio com uma missão pré-estabelecida. Os profetas mencionaram as missões de Mashiach. E Bruno Suma, ele fala isso exatamente nesse conteúdo. Por isso alguns desprezam essa faceta de Mashiach ben Yosef na vida de Yeshua e continuam esperando somente Mashiach ben David. Mas Mashiach ben Yosef tinha 3 missões, tá? Primeiro, ensinar a Torá. Segundo, remover o espírito imundo, ou seja, remover o mover, remover, retirar, tá? Aniquilar, acabar com a inclinação que leva as pessoas a fazer, a cometer coisas horrendas, a imundícies, tá? Por isso, espírito imundo. E aqui muitas pessoas consideram que espírito imundo aqui seria espíritos de demônios. Mas quando ele fala aqui, espírito é mover imundo, é mover de imundícia, mover de erro, de transgressão. Certo? E a terceira, juntar as tribos de Israel. Então, essas 3 missões de Mashiach precisam ser consideradas para que nós possamos entender o que Pedro está dizendo quando ele fala, porque Mashiach morreu pelos nossos pecados, uma só vez. O justo pelos pecadores. Nós precisamos entender essas 3 missões para compreender por que Pedro fala que Mashiach morre pelos pecados de uma só vez. Então, veja,
esse mover, essa fagulha divina, tá? Que o povo recebeu lá no Sinai, era passada. Como? Quando a Torá e a obediência era ensinada. Esse mover limpo, esse mover puro, esse espírito puro, essa fagulha, era passada de pai para filho. Então veja, olha a ligação que nós estamos fazendo, tá? Com o mover limpo, o mover puro, com o mover imundo, o espírito imundo. E o Bruno Suma continua: este povo disperso, a casa de Israel, que foi dispersa pelo mundo, tá? Gerou descendência dentre as nações do mundo. Descendência a qual, inevitavelmente, recebeu essa fagulha de seus antepassados, mesmo que não saiba disso. Isso explica por que tantas pessoas têm se voltado para a Torá. Isso explica por que tantas pessoas têm essa chama que arde por amor a Israel, por amor ao Eterno, por amor à Torá. É essa fagulha que foi passada lá atrás e que, sem nós percebermos, está dentro de nós, mesmo que nós sejamos gentios. Mas alguém em nossa ascendência lá atrás, com certeza, pertence à casa de Israel. E você confirma isso principalmente quando você olha no Brasil para os sobrenomes de pessoas que têm ascendência de Israel. Então veja, por que Pedro está falando? Porque Machia morreu pelos nossos pecados. A morte em si do Messias não teve nada a ver com a retirada de pecados. Mas a morte dele levou ao mundo o conhecimento sobre ele. A morte dele levou ao mundo os ensinamentos dele. E através dos ensinamentos dele, que é um dos principais, das principais missões de Mashiach, que é ensinar a Torá, ele cumpre através disso. E as pessoas, mesmo sem saberem que tinha essa fagulha começa a arder dentro de nós. E nos faz querer saber mais. E essa busca, essa insatisfação que nós tínhamos quando estávamos lá no sistema religioso, ou você que era ateu, ou você que era do Islã, ou você que era católico, você que era de uma religião afro, e agora você está cumprindo a Torá, porque uma fagulha, porque algo ardia dentro de você, e você queria buscar mais, e quando você se deparou com o conhecimento da Techuvá, com a palavra da Torá, isso abriu os seus olhos. É exatamente isso que significa dizer que a morte de Machia foi pelos pecados. Porque pecado é transgressão à Torá, e quando as pessoas, através dos ensinos de Machia, passam a praticar a Torá e deixar de transgredir, os pecados são anulados. As transgressões são canceladas. Então não é pela morte dele, mas a morte dele levou conhecimento sobre ele às nações, e pessoas das nações têm a oportunidade de conhecer a Torá, o ensino de Machia. Vocês estão compreendendo como que o ensino errado passado pelo sistema religioso a respeito de a morte de Machia mudou as coisas? Não. A morte de Machia possibilitou que o mundo conhecesse o Machia, que o mundo conhecesse os ensinos dele, e os ensinos dele façam diferença na vida das pessoas. Por isso, Pedro fala, porque Machia morreu pelos nossos pecados uma só vez. O tzadik pelos pecadores, para nos aproximar a Deus. Olha isso. Olha o objetivo aqui, para aproximar a Deus. Morreu no corpo, olha isso. O corpo dele morreu, ele deixou de existir durante 3 dias e foi ressuscitado pelo Eterno. Mas ele vive como? No Rua. O que é viver no Rua? Viver no mover, viver no espírito. Significa que aquilo que ele ensina,
O mover da Torá verdadeira que ele ensina está vivo através dos seus ensinos e através de nós que recebemos esse ensino, aprendemos, praticamos e ensinamos. Vê como fica claro quando você compreende o conteúdo dentro do contexto correto, eliminando o dogma. Que o Eterno possa abençoar a sua vida e que nós possamos caminhar a cada dia seguindo conforme a vontade do Eterno. Amém?